No dia 21 de abril se comemora o Dia de Tiradentes. Afinal, quem foi e por que é um feriado? Fica até o final do vídeo que, além de explicar, também vou trazer algumas curiosidades. Olá a todos, meu nome é Tiago, eu sou professor de História, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou falar sobre quem foi Tiradentes. O nome dele era Joaquim José da Silva Xavier, nasceu no dia 12 de novembro de 1746, na cidade de Ritápolis, Minas Gerais. Sua morte foi no dia 21 de abril de 1792. Ele foi dentista, profissão que ele aprendeu com seu padrinho, porque ele era órfão desde cedo e foi criado pelo padrinho. O padrinho era dentista, então ensinou tudo sobre a profissão para ele. E dizem que na época ele revolucionou a profissão por tratar com dedicação seus pacientes e também tratava com plantas medicinais. Então, tá aí o motivo de ele ser apelidado de Tiradentes. Ele foi tropeiro, aquela pessoa que conduz tropas, né, que transporta sobre o lombo de animais objetos, e minerador também, porque na época se extraía muito ouro. Comerciante, ele era vendedor ambulante de porta em porta, e também foi militar, além de ativista político. Como ativista político, Tiradentes participou da Inconfidência Mineira, que era uma insatisfação ou uma revolta ou um movimento separatista contra o quinto e contra a derrama. O quinto era um imposto cobrado por Portugal, que representava 20% da produção de ouro, e a derrama era uma cobrança de impostos atrasados. O contexto histórico da época era que o Brasil era uma colônia e quem era imperatriz na época era Maria I, conhecida como Maria a Louca. Uma das influências para a Inconfidência foi a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa. O início da Inconfidência foi em 1788, porém foi denunciada por Joaquim Silvério dos Reis, que também fazia parte do movimento. Ele denunciou ao governador de então, que era o Conde de Barbacena. Com essa delação premiada aí de Joaquim Silvério dos Reis, resultou no fim da Inconfidência, que foi em 1792, com o enforcamento de Tiradentes. Tiradentes foi o único que foi morto porque os outros não confessaram seus crimes. Ele foi o único que confessou e por isso teve essa punição mais severa. Depois de enforcado, seu corpo foi esquartejado e exposto em praça pública, para servir de exemplo para a população não mais se revoltar contra o Império. Isso aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. E por que o dia 21 de abril é considerado um feriado? Porque foi instituído desde 1965 pelo então presidente da República, Castelo Branco. Tiradentes foi considerado o patrono da nação brasileira, ou considerado um herói aí da independência do Brasil. Agora vamos para algumas curiosidades. Visconde é um substituto do conde. Na hierarquia de um império, ele fica acima do barão e abaixo de um conde. Na época de Tiradentes, existia a capitania de Minas Gerais, que ficava nesse local, que era uma divisão administrativa criada em 1720. Sua capital era Vila Rica, que ficava nesse local. O Visconde de Barbacena era Afonso Furtado de Castro do Rio de Mendonça. Muitos falam que Tiradentes era um mártir da Inconfidência Mineira. E o que significa mártir? No caso, significa aquele que sacrifica a vida por uma causa, que morre em nome de uma causa, ou aquele que sofre perseguição. Um exemplo são os apóstolos de Cristo. E o que é uma inconfidência? No caso, significa deslealdade, aí contra um governo. Outra denominação seria a conjuração, ou uma conspiração. No, talvez seria o termo mais adequado, né? Que ele conspirou contra o governo de Portugal. Pessoal, só uma pausa rápida aqui, só para fazer um pedido. Deixa um like no vídeo se estiver gostando, tá bom? Comente, compartilhe e se inscreva no meu canal. Isso ajuda bastante. Agora vamos continuar. A imperatriz de Portugal na época era Dona Maria I, considerada Maria a Louca. Por que louca? Porque ela tinha uma doença mental. Dona Maria foi substituída pelo seu filho Dom João VI, que foi imperador do Brasil também, que era pai de Dom Pedro I, que era pai de Dom Pedro II e que era pai da princesa Isabel.
O termo quinto dos infernos derivou do imposto que era cobrado, que era o quinto. Então, o quinto era muito pesado para a população pagar esse tipo de imposto, por isso que foi chamado de quinto dos infernos. A bandeira de Minas Gerais atual é representada desde 1963, que foi atribuída a Tiradentes, que os seus dizeres significa liberdade, ainda que tardia, que tem também inspiração na Revolução Francesa, que tem os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Como militar, Tiradentes era um alferes. O que é um alferes? É o antigo posto militar. Na hierarquia militar, ele era considerado como se fosse um tenente, só que ele era subalterno ao tenente, é entre um aspirante a oficial e um tenente. Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Até logo. Tchau, tchau.